Boa tarde, noite, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria que a gente inicia mais um estudo aqui na Ordem Espírita de Sicília, de maneira virtual, onde nós podemos dialogar sobre mais alguns ensinos dessa doutrina maravilhosa. Para iniciar o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Equilibre-se. Quando o desequilíbrio lhe bate à porta, resista. Quando a dor o visita, use a paciência. Quando a paz lhe foge, busque a Deus. A qualquer hora, Deus está consigo, aperfeiçoando as suas aspirações e desejos. O poder infinito tudo penetra. O seu equilíbrio depende do seu ajuste ao comando de Deus. Trabalhe e produza. Siga avante. Persista. Estar sempre contente é o melhor meio de manter um equilíbrio permanente. Aproveitando essas palavras edificantes, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, nos acalmar e dizer assim: Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de vivenciar tantas experiências diferentes ao longo da nossa existência. Te agradecemos pela oportunidade de viver, de conviver com pessoas diferentes, de conseguir aprendizados diferentes ao longo da nossa vida. Te pedimos, Senhor, que nós possamos manter o equilíbrio, sabendo que a todo momento estamos sendo amparados por Ti. Que nós possamos, a cada dia, fazer reflexões sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, buscando sempre seguir as Tuas leis e buscando também perdoarmos e sermos perdoados, compreender e sermos compreendidos, para que assim a gente alcance um pouquinho mais esse amor infinito que irradia de Ti. Que os nossos pensamentos possam ser de paz e serenidade, que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o conhecimento das leis divinas. E para que a gente inicie as nossas reflexões, eu vou trazer duas pequenas historinhas retiradas de um livro chamado Pai Nosso, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Meimei. Conta-se que um velho analfabeto, ele orava com tanto fervor, com tanto carinho a cada noite, que um chefe rico de uma grande caravana ali no deserto da Arábia chamou esse velhinho à sua presença. E lhe perguntou: por que você ora com tanta fé? Como você sabe que Deus existe quando nem ao menos você sabe ler? O crente fiel, ele respondeu: Grande Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. E o servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu o chefe. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido.
Então, o velho crente convidou esse chefe de caravanas para observar o céu. E ali eles puderam perceber como a lua brilhava, cercada por uma multidão de estrelas. E então, esse velho árabe analfabeto disse para o chefe da caravana: Senhor, aqueles sinais lá de cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ele se ajoelhou e começou a orar também. Uma outra história bem interessante que a gente encontra nesse livro é a história de um homem que ainda era ignorante sobre as leis de Deus. E ele caminhava à volta de um enorme pomar, conduzindo o seu sobrinho de apenas 6 anos de idade. Esse sobrinho, em passeio pela vizinhança, ficava contemplando, com água na boca, as laranjas maduras, e os dois aproveitavam para respirar o ar leve da manhã. Mas em um determinado momento, quando eles pararam novamente em frente àquele laranjal, o velho tirou uma sacola e começou a encher essa sacola com os frutos que descansavam ali em caixas que eram recolhidas provavelmente pelo dono do pomar. E ao mesmo tempo, quando ele colocava essas frutas na sacola, ele ficava dando olhares medrosos, né, para observar o que estava acontecendo ao redor, com medo de ser pego. Então, preocupado com o que estava vendo, o sobrinho, de apenas 6 anos, se dirige para o tio e pergunta: Tio, o que o senhor está fazendo? E o tio responde apenas: Fica quieto. Aproveitemos agora, enquanto ninguém vê, para a gente apanhar algumas dessas laranjas que estão maduras e que estão causando água na boca. E aí, o menino apontou com seu dedinho para o céu e disse assim: Mas o senhor não sabe que Deus está nos vendo o tempo todo? E aí, o velhinho, né, o tio, espantado, começou a recolocar os frutos dentro das caixas das quais ele havia retirado e disse: Obrigado, meu Deus, por haver despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança. Essas duas histórias bem significativas, elas trazem uma ideia sobre o que nós entendemos por Deus e o que nós compreendemos sobre as suas leis. No âmago do nosso ser, lá nos refolhos da nossa alma, a gente tem um sentimento que nos move a pensar sobre a grandiosidade do universo, sobre a beleza e a magnitude da vida na Terra. E através dessas reflexões que surgem lá do nosso íntimo, a gente passa a admirar essa obra criada. E a gente passa a refletir sobre quem as criou, buscando também entender as leis que regem todas as coisas. Se a gente analisar o nosso passado e o nosso presente, a gente vai perceber que esse sentimento que nos move a buscar e a compreender essa divindade, ele existe desde o início da trajetória da humanidade. Basta perceber que existem inúmeras, e sempre existiram, inúmeras crenças e ramificações da espiritualidade na vida humana. Todas elas tentando abarcar e tentando responder a algumas perguntas que surgem a partir desse sentimento que nós temos dentro de nós. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele afirma o seguinte:
É claro, uma máxima que nós já gravamos há muito tempo, né, universal. Há um Deus que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O interessante é que Kardec coloca o seguinte: a prova da existência de Deus está no axioma, ou seja, numa lei universal que é possível de ser percebida. Não há efeito sem causa. A gente vê constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, porque a humanidade ainda é impotente para produzir esses efeitos, ou sequer para poder explicar esses efeitos. Então, a causa desses fenômenos não está na humanidade. Assim como a gente consegue perceber lá na historinha do velho árabe, em que ele observa as estrelas e percebe que aquilo não pode ser obra da criação humana. E, com certeza, ele consegue perceber que isso também não é obra do acaso. Não é obra de circunstâncias aleatórias. E assim, desde a organização do mais pequenino inseto até do maior dos astros, é possível a gente perceber que há uma ordenação no universo. E aí, essa ordenação, essa capacidade de criação, a gente denomina de Deus, ou de Jeová, de Alá, de Brahma, Forrai, Grande Espírito, entre outras crenças que envolvem a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a nossa cultura e o nosso entendimento sobre essa força criadora. Isso faz com que a gente perceba que tudo tem o atestado de uma ideia diretora, uma ideia que nos dirige, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. O que mostra que a causa de todos os fenômenos, a causa primária de todos os fenômenos, só pode ser alguém soberanamente inteligente. Compreender que existe essa causa soberanamente inteligente é, de certa forma, reconfortante para nós e esclarecedor. Porque mostra que a nossa vida ela tem um propósito. Ela não é obra do acaso. A gente não é fruto do caos ou da aleatoriedade dos fenômenos. Pelo contrário, nós somos nascentes de uma força que é infinitamente poderosa e inteligente. Refletir sobre isso, buscando compreender racionalmente o fenômeno da vida, é importante para que a gente entenda também o nosso próprio papel na obra da criação. A espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte, me permitam fazer essa citação. Todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, intuitivamente, nós temos essa ideia de que existe uma força superior. E por isso nós manifestamos esse sentimento através de inúmeras religiosidades, tentando manifestar a espiritualidade que existe dentro de nós, tentando manifestar esse sentimento de que há uma força grandiosa e muito superior a nós. Porém, conhecer as leis de Deus, compreender os fenômenos, é diferente de apenas sentir. Então, por isso a espiritualidade coloca que nem todos compreendem as leis de Deus, nem todos compreendem a existência da divindade. E é por isso que a gente tem, por exemplo, as diversas encarnações.
Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais a Deus ao longo das nossas múltiplas existências. Como diz Kardec, cada nova existência é uma oportunidade para a gente poder compreender as leis de Deus. Porque a nossa inteligência, ela, no sentido espiritual do termo, ela vai se desenvolvendo. E assim ela compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo estivesse encerrado, como se a gente tivesse que aprender tudo sobre Deus em uma só vida, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento dos seus instintos ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha se dependido ou se esclarecido? Ou seja, dependendo do contexto em que nós nos encontramos, o nosso conhecimento sobre Deus, ele vai ser muito limitado. O nosso alcance sobre o entendimento de Deus, materialmente falando, ele seria muito limitado. Basta pensar em uma criança, por exemplo. É claro que, essencialmente, ela pode compreender o que é Deus, mas compreendê-lo na sua totalidade ou entender fundamentalmente todas as leis que regem o universo é impossível para uma criança. Então, se ela desencarna ainda nesse primeiro estágio da infância, é praticamente impossível que ela entenda tudo que envolve a vida humana. Logo, esse aprendizado estaria encerrado nessa existência, se ela fosse única. Como há múltiplas existências, nós temos múltiplas oportunidades de conhecer a verdade. Nós temos múltiplas oportunidades de compreender a Deus sob facetas diferentes. Então, intuitivamente, a gente sabe da existência de Deus, mas nós precisamos exercitar a nossa espiritualidade. E isso acontece nas múltiplas encarnações, onde a gente tem a oportunidade de entrar em contato com diversas doutrinas religiosas e com diversas crenças diferentes. Mas para isso é preciso que a gente busque a Deus. É preciso que a gente mergulhe nesse mar de conhecimento que está ao nosso alcance de alguma forma. Isso é essencial no processo para que a gente entenda a vida, o universo e a nossa própria existência. Embora a gente não possa compreender a Deus na sua totalidade, porque a gente precisa de muitas encarnações, a gente precisa buscar esse entendimento agora. Muitas vezes o que acontece é que a gente passa uma existência inteira praticamente dormindo, deixando a nossa espiritualidade de lado, como se a gente estivesse na nossa vida a passeio. A gente acorda, trabalha, volta para casa, janta, toma banho, dorme, acorda no dia seguinte e faz a mesma coisa. Aos finais de semana, a gente aproveita para sair, para passear, para fazer um churrasco e a gente vive a nossa vida material satisfazendo os nossos desejos e trabalhando para cada vez mais buscar satisfazer os nossos desejos. É uma existência baseada completamente na materialidade da vida. Em que momento da nossa existência a gente para pensar nas verdades espirituais? Em que momento a gente tem oportunidades para refletir sobre esse Criador? E para entender que esse sentimento que existe dentro de nós, que busca compreender as leis que regem o universo, que esse sentimento ele precisa ser exercitado, ele precisa ser colocado à prova. Eu preciso vivenciar situações diferentes para que eu consiga entender essa divindade. Se nós acabamos entrando nessa rotina, muito difícil fazer com que a gente desperte para a espiritualidade se a gente vive uma vida completamente baseada na matéria. E aí a doutrina espírita, ela faz isso com a gente. Ela nos movimenta
ela nos mobiliza a questionar e a buscar respostas. Tanto é que ela traz um entendimento muito interessante sobre as leis de Deus. Para a gente compreender o Criador, a reencarnação é essencial. Ela precisa ser entendida como um fato, não só porque ela demonstra que existe a justiça divina. Embora o tema reencarnação seja para um outro estudo, mas a reencarnação ela comprova também que no estágio de evolução em que a gente se encontra, é impossível que a gente entenda Deus na sua totalidade. E a gente não precisa se desesperar, porque a cada encarnação a gente vai construir um pouquinho mais desse conhecimento. Quando a gente desencarna, ou seja, quando o nosso corpo morre, né, e a nossa alma está liberta do corpo físico, a gente também tem a oportunidade de vivenciar as coisas, de experienciar coisas, de adquirir novos conhecimentos. Porque às vezes a gente pode pensar que só pelo fato de eu estar do outro lado da vida, isso significa que eu vou adquirir todo o conhecimento sobre Deus, o universo e tudo mais. E isso não é verdade. O meu conhecimento limitado dessa existência e de outras existências, embora seja um conhecimento acumulado e possa ser um conhecimento vasto, que eu vou poder acessar quando eu estiver do outro lado da vida, esse conhecimento ele ainda não é total. E lá, do outro lado da vida, eu vou ter a oportunidade de adquirir mais conhecimentos. Dessa vez, sem estar preso à matéria, o que faz com que o acesso ao conhecimento seja mais fácil. Claro, tudo isso dependendo de mim mesmo, dependendo do que eu estiver buscando. Então, o nosso esforço também é essencial para que a gente busque a Deus deste lado da vida e do outro também. O que acontece, então, com esse conhecimento que eu adquiro na espiritualidade? Ou esse conhecimento que eu adquiri em outras existências? Esse conhecimento ele fica armazenado no nosso íntimo, no âmago do nosso ser, na nossa personalidade, na nossa memória espiritual. O problema é que quando a gente volta à vida material, quando a gente reencarna, quando nós, enquanto espíritos, estamos habitando um novo corpo, nós muitas vezes, ao invés de buscar uma espiritualização, a gente mergulha novamente naquela busca incessante por satisfazer os nossos desejos puramente materiais. E aí a gente deixa de acessar esse conhecimento que já está armazenado no âmago do nosso ser. E aí esse conhecimento fica lá, latente, escondido na nossa alma, esperando uma oportunidade para que ela seja acessada, para que esse conhecimento seja acessado. Muitas vezes, as situações de dor, as situações complicadas da nossa vida, que fazem com que a gente eleve o pensamento a Deus e reze, né, faça orações pedindo assistência, esses momentos são momentos justamente que nos mobilizam a buscar a Deus. E aí a gente acaba acessando, a gente acaba entrando em contato de novo com aquele sentimento oceânico, né, em que a gente percebe que existe algo maior do que nós, e também a gente acaba acessando um pouquinho aquele conhecimento que está guardado na nossa alma. Perceber o papel que a nossa personalidade e que a nossa evolução tem em relação a esse sentimento que habita dentro de nós é essencial. Por quê? Porque todos nós, por termos personalidades diferentes, por termos vivências diferentes ao longo das nossas encarnações, nós, obviamente, vamos precisar de ferramentas diferentes para entender a Deus. Então, determinados conhecimentos, determinados aprendizados que são demonstrados em uma doutrina filosófica ou doutrina religiosa X ou Y, talvez não nos toquem. E outras sejam mais fáceis de tocar a nossa intimidade, de fazer com que a gente consiga refletir sobre Deus. É por isso que nós muitas vezes nos identificamos com determinada religião X ou Y.
E no nosso caso, obviamente, nós percebemos que a doutrina espírita, ela é aquela que é capaz de trazer conforto para nós e esclarecimento. Ela é a mais adequada para nós no momento em que nós nos encontramos nessa existência. Talvez em outra existência nós precisemos de outro conhecimento, de outra ideia que vá nos despertar para essa espiritualização da nossa vida e para o entendimento das leis de Deus. Eu lembro de uma história que me foi contada sobre um psicólogo que procurou um centro espírita na região de Bangu. Ele estava buscando o que a gente chama de atendimento fraterno, que é quando uma pessoa ela se encontra com algum tipo de problema, com algum tipo de dificuldade, e ela precisa desabafar, ela precisa conversar com alguém para que ela se reequilibre. E o que estava incomodando esse psicólogo? Ele tinha um pensamento muito racional sobre a vida, muito técnico, muito científico. E embora ele frequentasse o centro espírita, embora ele percebesse as coisas positivas que o centro espírita realizava e que também faziam bem a ele não conseguia acreditar em Deus. Ele não conseguia aceitar a existência de uma força superior. E isso o incomodava. Isso era motivo de crise para ele. Porque imaginem, frequentar um local religioso que fala sobre Deus a todos os momentos, mas não acreditar em Deus. Então, ele procurou o atendimento fraterno para que eles pudessem auxiliá-lo de alguma forma, para que naquela conversa fraterna, talvez ele encontrasse um pouco de alento, um pouco de consolo e de esclarecimento também. E aí qualquer reflexão racional que traziam sobre Deus, essa reflexão racional era facilmente refutada por ele. Sendo um psicólogo de grande conhecimento, era difícil atingi-lo pela parte intelectual. Então, uma das pessoas responsáveis pelo atendimento fraterno, em uma conversa muito amiga, repleta de aconchego, de acolhimento, ele perguntou para o psicólogo: você acredita no amor? Você acredita que o amor existe e que o amor é capaz de fazer transformações muito grandes? E aí o psicólogo respondeu: obviamente que sim, eu acredito no amor. Então, Deus é o amor. E com essa frase, a visão do psicólogo sobre Deus, ela mudou significativamente. E ele agradeceu e saiu muito mais leve daquela conversa. Essa palavrinha, essa colocação muito feliz da pessoa que estava fazendo o atendimento fraterno, ela abriu uma chave, né? Ela abriu uma porta, na verdade, né? Ela foi a chave que abriu uma porta para essa espiritualização e para esse entendimento de Deus. Porque o psicólogo estava tendo essa dificuldade. Então, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com o nosso estágio de evolução, de acordo com as nossas vivências, o nosso entendimento sobre Deus vai ser diferente. E, é claro, a nossa busca por compreender a Deus também vai ser diferente. Cada um de nós vai entender Deus à nossa maneira. O que a gente não pode é deturpar as leis de Deus ao nosso bel prazer. O que a gente não pode é enxergar Deus à nossa imagem e semelhança. Isso é que nós não podemos confundir. Porque, de certa maneira, várias doutrinas filosóficas e religiosas, vários conhecimentos científicos, eles trazem um aspecto da verdade. Só que esse aspecto está fragmentado. Então, a gente está nessa busca. A cada encarnação, a gente tem mais um pedaço da divindade. A gente compreende mais um aspecto de Deus. E assim, a gente vai juntando esses fragmentos para que algum dia a gente entenda Deus na sua totalidade. Mas por que Deus diz, aliás, por que a espiritualidade diz que a crença em Deus ela está intuitivamente dentro de nós?
Porque a espiritualidade fala que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. É preciso que a gente reflita que nós nascemos simples e ignorantes. Ou seja, nós somos criados espíritos, tábulas rasas, com uma capacidade incrível de conhecimento. Mas nós somos herdeiros de Deus. A nossa própria existência é um reflexo do poder do Criador. Então, a nossa vida, ela também é regida pelas leis de Deus. Por isso, nós, a partir do momento em que nós fomos criados, espíritos, nós temos um conhecimento básico sobre as leis de Deus. Esse conhecimento básico é intuitivo, é óbvio, e ele precisa ser desenvolvido. Mas isso faz com que a gente perceba que existe uma força superior que rege o universo. E nós entendemos essas leis. Intuitivamente, mas nós entendemos. A gente sabe, mais ou menos, o que é correto ou o que é incorreto. A gente sabe quando nós estamos cumprindo as leis de Deus com as nossas palavras, com os nossos atos, e quando nós violamos essas leis. Basta notar, por exemplo, que todas as legislações do mundo, todas as constituições do mundo, possuem algum tipo de pena para quem atenta contra a vida do outro, seguindo o princípio básico e universal do não matarás. Essa lei que foi gravada lá por Moisés em um momento de alcance espiritual que ele teve da magnitude de Deus. Então, esse não matarás, de certa forma, ele faz parte de nós. Esse não matarás é um conhecimento intuitivo que nós temos. Porque a gente sabe que toda vida ela é sagrada. Então, toda destruição de outra vida seria contrário às leis de Deus. Porque você estaria destruindo uma obra da criação. Isso para citar apenas um exemplo. Porque, muitas vezes, nós esquecemos, ou nós desprezamos, melhor dizendo, as leis de Deus que nós temos intuitivamente dentro de nós. Essas leis, elas gritam no nosso íntimo e elas acusam, né? A nossa consciência, ela acusa quando nós estamos fazendo algo de errado. É por isso que existem, por exemplo, grandes revelações espirituais nos mais diversos grupos e segmentos religiosos, através dos tempos. Por quê? Porque eles trazem novamente esse conhecimento que é intuitivo dentro de nós, mas que nós acabamos desprezando, ignorando. E a gente precisa ser lembrado daquilo que está guardado dentro de nós. Fora que, ao longo das nossas muitas existências, a gente vai compreendendo, ao invés de agir de maneira intuitiva, nós vamos conhecendo as leis de Deus. E isso faz com que a nossa consciência grite ainda mais, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nós seremos cobrados pela nossa própria consciência. Assim, quando a gente fala de buscar Deus, de buscar o conhecimento sobre as leis divinas, nós estamos falando sobre mergulhar também dentro de nós mesmos. É sobre perceber a nossa natureza espiritual, para perceber a nossa caminhada evolutiva. Entender a Deus, então, de certa forma, é também compreender e conquistar a nós mesmos. É como se a gente estivesse, aos pouquinhos, diminuindo as nossas mazelas morais para que a gente cumpra as leis divinas. Para que a gente consiga entender essas leis, o funcionamento delas, a partir do momento em que a gente passa a cumpri-las. Ou, nesse processo entre compreender e cumprir, a gente vai conquistando a nós mesmos. Bom, grandes personalidades da história humana, elas tiveram esse insight, não é? E aí com um brilho no olhar, com
o poder da sua eloquência e com a inspiração do alto, essas personalidades, elas conseguiram materializar em palavras e em atos as leis de Deus, de uma forma que essas leis pudessem ser melhor compreendidas por aqueles que ouviam essas personalidades. E assim, essas personalidades, buscando a Deus, elas acabaram também trazendo um conhecimento para um grande número de pessoas, fazendo com que essas pessoas também tivessem esses insights. E a essas personalidades, o que as religiões falam é que essas personalidades são os chamados profetas, né? E aí Kardec, muito espertamente, pergunta aos espíritos superiores: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Ou seja, qual é a natureza do verdadeiro profeta? Porque ao longo da história da humanidade nós também tivemos muitas pessoas que se diziam grandes profetas e, na verdade, eram grandes enganadores. Então a espiritualidade responde: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É interessante a gente pensar sobre isso, porque não basta apenas falar sobre espiritualização. Não basta apenas falar sobre Deus. É preciso vivenciar Deus no seu cotidiano. E aí Kardec continua: então, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, qual seria o modelo que representou as leis de Deus com perfeição e que é possível de ser seguido por toda a humanidade? Resposta dos espíritos. É a resposta, a menor resposta que existe dentre todas as perguntas do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. E aí tem um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Então, olha só que interessante. Jesus foi o exemplo mais perfeito que nós tivemos de ser que cumpriu as leis divinas. Por exemplificar o amor na sua totalidade, por demonstrar as leis divinas, não só com as suas palavras, mas também com as suas ações, Jesus muitas vezes é confundido com o próprio Deus, por diversos segmentos religiosos. E a gente, é claro, não está aqui para contestar ou falar mal das outras religiões, mas é interessante a gente perceber essa ligação que existe. Porque quando Kardec estuda a personalidade de Jesus, ele diz que, pelo Cristo irradiar as leis divinas, por ele exemplificar a todo momento as leis de Deus, por cada passo da sua vida ser uma oportunidade de aprendizado para aqueles que estudam a sua vida, Jesus pode ser considerado, de maneira metafórica, médium de Deus. Ele não precisa de nenhum intermediário, ele não precisa de nenhum apoiador. Ele próprio já representaria a Deus em toda a sua magnitude, porque exemplificou as suas leis. Isso não significa que Jesus e Deus são a mesma pessoa, mas sim que Jesus galgou as etapas de evolução até compreender a Deus em sua totalidade. E olha só que interessante. O ser mais perfeito que já pisou sobre a face da Terra usou de histórias simples, retiradas do cotidiano das pessoas, para poder ensinar que Deus é justo, bondoso e misericordioso, e que Deus espalha o seu amor por todas as suas criaturas.
E aí nós temos a parábola do filho pródigo, por exemplo, como uma forma de ilustrar essa ideia. Porque a gente entende que quando Jesus fala, um homem tinha 2 filhos, a gente entende quem é esse homem. Ou seja, a metáfora de que Deus é pai faz com que aquela cultura, e de certa forma todas as culturas do mundo, entendam que Deus é justo, bondoso e misericordioso, tal como um pai que quer bem aos seus filhos. E aí a gente tem essa historinha para a gente entender como é que se desenvolve o processo de conquista de nós mesmos e de espiritualização. E aí, a espiritualidade diz que Jesus empregava alegorias e parábolas porque falava de conformidade com o tempo e com os lugares. Então, de acordo com o lugar onde ele estivesse, de acordo com a situação em que ele se encontrava, ele contaria uma história diferente para poder fazer com que aquelas pessoas entendessem a Deus. Só que são chegados os tempos em que é preciso que a gente precise que essa verdade sobre Deus ela seja inteligível para todo mundo. E é por isso que surgem, de tempos em tempos, grandes indivíduos que fazem com que a gente entenda um pouquinho mais a Deus. E é claro, agora a gente tem as verdades trazidas pela espiritualidade, para que a gente consiga compreender melhor as leis de Deus. E até a chave dos entendimentos dos ensinos de Jesus, elas são dadas pela espiritualidade. Basta que a gente busque isso. E aí, Kardec pergunta, por que essa verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E a espiritualidade responde, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ele ficaria deslumbrado. E a gente também pode acrescentar que nem todos estão preparados para entender as leis de Deus. Muitos distorcem as leis de Deus para conseguir benefícios, ou as distorcem simplesmente por incompreensão. Então, é preciso que a gente tenha uma maturidade espiritual para que a gente entenda melhor determinada lei de Deus, ou para que a gente tenha um alcance maior sobre as leis de Deus. É por isso que as revelações acontecem aos pouquinhos. Deus se serve daqueles que têm a inspiração do alto e que buscam a espiritualização, ele se usa dessas pessoas como instrumento para fazer com que a humanidade avance, porque eles trazem conhecimentos novos. Eles trazem entendimentos novos a partir dos insights que eles têm, esses grandes profetas. E hoje nós temos a possibilidade de estudar o que o conhecimento científico traz para nós, de estudar o que grandes filósofos também trazem para nós e, obviamente, perceber que as leis de Deus elas são faladas por diversas pessoas, inclusive por aqueles que já partiram. Porque ao termos acesso às psicografias, ao conhecimento espiritual, isso faz com que a gente evolua, com que a gente progrida de uma forma inimaginável. Então, a recomendação que eu tenho para todos nós é que a gente busque a Deus, que a gente entre em contato com a obra divina, para que a gente entre em contato com o amor, que a gente espalhe esse amor aos nossos semelhantes no cotidiano, para que a gente respeite e ame a obra da criação. Porque quando a gente fala de conhecimento, parece que a gente está falando de estudar, quando na verdade a gente percebe lá na primeira história que aquele velho analfabeto tinha muito mais conhecimento sobre Deus do que aquele rico dono de caravanas. Então, não é o conhecimento intelectual apenas que vai fazer com que a gente alcance as leis divinas. É preciso que a gente mexa com os nossos sentimentos. É preciso que a gente vivencie a Deus em cada ato do nosso cotidiano, assim como fez a Jesus. Então, essa é a recomendação que eu deixo a todos vocês. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo para que a gente possa entrar em contato com Deus e, através da prece,
a gente perceba um pouquinho mais a divindade. Senhor, obrigado por todos os benefícios que nós temos recebido, pelo contato que nós temos com os nossos familiares, por termos ainda a possibilidade de continuarmos encarnados e por termos a possibilidade de aprender e de progredir. Obrigado por termos o pão na mesa, por nós termos a oportunidade de convívio com os nossos semelhantes, por termos um teto que nos abriga, por termos a possibilidade de entrar em contato através da tecnologia. E, finalmente, Senhor, obrigado pelo ar que respiramos, pela chuva que traz a colheita, por toda a sua obra, Senhor. Nós te agradecemos por termos recebido tantas benesses. E te pedimos, Senhor, força e inspiração para lidarmos com as dificuldades que nós encontramos, para lidar com os nossos próprios problemas, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Que nós possamos estudar cada vez mais a Jesus e vivenciar cada vez mais a Jesus, entendendo que ele foi realmente o modelo colocado para nós, para que nós consigamos chegar a Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Que os nossos pensamentos possam ser de paz e de serenidade nessa semana que se iniciará. Que assim seja.